dito isso, nós iniciaremos uma série chamada 2 ou 3, já está ali no telão, repete comigo, 2 ou 3? Amém. Eu acredito que você é familiarizado com essa expressão, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei, não é mesmo? E eu diria que esse texto talvez seja um dos mais mal interpretados na história atual, porque geralmente o pessoal alavanca esse texto quando às vezes faz alguma reunião e tem um pouquinho de gente, né? Às vezes faz a reunião de oração e tem pouca gente, fala, irmãos, a Bíblia diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei. Então dá aquele consolo, amém? Não deu gente, mas pelo menos na somatória dá a garantia da presença, amém? E não é isso que o texto está falando. O texto aqui ele não está estabelecendo um marco quantitativo para que Deus então apareça. Não é isso. Alguns tentam forçar uma situação de não, ali ele está falando da presença manifesta. O texto não está falando sobre isso. E como a gente busca aqui nos ensinos, sempre trazer para você o contexto. A gente precisa entender o contexto da onde esse versículo é retirado. E esse é um texto que é descrito em Mateus capítulo 18. E ele está dentro de um contexto extremamente precioso, extremamente poderoso, com citações, ou melhor dizendo, alusões diretas à lei mosaica. Então aqui a gente está num contexto onde Jesus está trazendo um ensinamento, né, sobre o que deveria ser feito com irmãos que que acabavam cometendo algum tipo de pecado. Um pecado que precisava ser tratado. Então ele vai falar sobre, a gente vai ler o texto, mas já contextualizando, ele vai falar sobre, olha, então vai lá, procura esse irmão, e se ele resistir, aí você vai lá e vai chamar 2 ou 3 testemunhas, porque era justamente isso que a lei orientava lá em Deuteronômio. Depois vou passar a citação do texto sobre o que deveria ser feito. E essa testemunha, evidentemente, não significava a testemunha ocular do fato ocorrido. Porque às vezes a pessoa comete um pecado e só tinha uma testemunha, certo? Só uma pessoa testemunhou aquele pecado. Então, ora, se essas 2 ou 3 testemunhas teriam que ser testemunhas oculares da falta grave, quando não tivesse 2 ou 3 testemunhas, o pecado poderia ser encoberto ou a correção invalidada. Então, não está falando sobre esse tipo de testemunha. A testemunha aqui é a testemunha de que houve uma iniciativa de reconciliação. Então eram 2 ou 3 testemunhas para testemunhar que a partir de um irmão, ou de uma pessoa ali, eu iria então agora buscar reconexão, restauração. A ênfase do contexto é de que nós devemos lutar em favor das pessoas para que elas sejam reconectadas, reconciliadas, restauradas. Quem entendeu, diga amém. Joia. Então, eu retirei essa conceituação 2 ou 3 como tema da série, para a gente poder desdobrar sobre a força das relações, amém? Sobre Cristo e as relações que nós cultivamos, relação com o próximo, relação com os familiares. Então, ainda que esse 2 ou 3 não signifique aquilo que muitos pensam, né? Que olha, 2 ou 3 juntou, bateu 3, então Jesus está presente. Ainda que não signifique exatamente isso, nós vamos puxar essa conceituação, porque Jesus ele vai exaltar a autoridade que há na relação. Amém? A autoridade que há quando existe ali um colegiado, quando existe um conselho de pessoas buscando reconciliação. Glória a Deus, irmãos. A partir disso nós vamos caminhar. Hoje eu quero dar ênfase nessa força das relações, no que diz respeito ao próximo, aí findando em Salmo 133 sobre a unidade. Na parte 2, que é domingo que vem, eu vou falar um pouquinho sobre relações saudáveis e em especial uma conceituação, que isso não é uma conceituação bíblica, é uma conceituação que eu dou, que eu chamo de relações de débito. Então domingo que vem a gente vai avançar no que diz respeito a como você está gerindo as relações, em especial no que diz respeito à tua família. E na parte 3 nós vamos falar sobre um outro nível de relação, que é a força também, que diz respeito ao discipulado. Amém, irmãos? Então vou ser muito sincero, eu estou muito animado por essa série. Eu já vinha estudando há um bom tempo, vamos dizer assim, o corpo dessas mensagens já estavam construídos antes do mês de aniversário. Então eu confesso que eu estava bem entusiasmado para começar a ensinar isso para vocês. Então, para que a gente possa ser bem fiel ao texto, eu quero que você abra lá em Mateus capítulo 18 nesse momento. Mateus capítulo 18, a gente vai ler ali a partir do verso 15. Mateus 18, 15, eu vou ler na NVI, eu acredito que é a versão que está ali, ótimo, está lá na NVI. Mateus 18, 15.
Se o seu irmão pecar contra você, isso mesmo, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Amém? Então aqui, diante de um pecado, eu vou até o irmão. Eu me direciono a quem? A quem, irmão? Ao irmão. Glória a Deus. Então, esse é um imperativo, é uma instrução muito clara. Diante dessa falta, você vai até o irmão. Mas, pastor, por que você está dando ênfase em algo tão óbvio? Justamente, porque é tão óbvio que precisa ser falado. Glória a Deus. É tão óbvio que muitas das vezes, nessa obviedade, a gente trata isso como se não fosse importante. Às vezes a gente tem uma sensação de que qualquer dinâmica que seja simples demais não tenha poder. Não é isso. A palavra de Deus nos demonstra que é justamente nos atos simples, singelos e gentis que nós conseguimos ser assertivos. Glória a Deus. Amém. Amém, irmãos? Muito bem. Eu estava ontem assistindo uma série, que eu assim, no que diz respeito ao que eu compreendo de humor, é algo que eu acho muito engraçado. Eu estava assistindo uma série, enfim, ela é muito famosa, e ela é uma versão caricata sobre o cenário espiritual. E ela fala sobre a amizade de um anjo e de um demônio. Alguém está familiarizado com essa série ou não? Ninguém, tá bom? Alguma outra pessoa. Irmão, eu achei um barato, que é uma sátira, entende? É uma sátira. E o anjo e o demônio, eles estão lá desde o Éden, desde o começo. Só que o anjo é meio atrapalhado das ideias. E o demônio, com o tempo, vai ficando amigo dele. E eles começam a gostar demais da humanidade. E eles gostam tanto que quando chega a missão do demônio, ser o portador do anticristo, ele, puxa, mas eu vou ter que levar o anticristo. E aí o anticristo lá na série é como se fosse um bebezinho, né? Ele vai entregar o bebezinho, vai fazer uma troca com a família, ele troca o bebê errado. Aí ele vai acompanhar o anticristo crescendo, ele está acompanhando a criança errada. Irmão, é uma bagunça, sério, é muito divertido. E aí vai passando uma retrospectiva sobre fases da humanidade. E aí chega um momento onde Jesus está sendo crucificado, aí o demônio pergunta assim, gente, mas ele está sofrendo, hein? O que ele fez? Aí o anjo pega e fala assim, bom, ele só falou, sejam gentis uns com os outros. Ele, ia dar problema mesmo. Irmão, é um humor ácido, eu acho bom barato. Enfim, é interessante isso, porque realmente Jesus, quando ele faz um comissionamento por meio de uma revelação ao apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, dizendo o quê? Que nos foi outorgado o ministério da reconciliação. Muitas das vezes nós ficamos tão desesperados em tentar entender qual é o chamado de Deus para a minha vida, em qual é o ministério que Deus tem para a minha vida, se é dentro da igreja, se é fora da igreja, em qual área que eu atuo, enquanto que ali existe uma outorga, existe ali algo muito bem destacado e definido. Olha, eu outorguei sobre vocês o ministério da reconciliação, ou seja, recai sobre mim e sobre você, atenção, capacidade, amém? Capacidade e ao mesmo tempo a responsabilidade de reconciliar o próximo com Deus. Glória a Deus. Então isso não é uma ação exclusiva para pregadores, para pastores, para líderes. É para todo o corpo de Cristo. Faz parte do nosso comissionamento ser essa ponte, para que pessoas possam ter acesso à presença. Então a nossa disposição em relação ao próximo, não é de formatá-lo segundo aquilo que eu acredito, porque isso seria proselitismo. Deus não está formando legião de prosélitos, Deus está construindo uma família. E enquanto família, quando eu olho para o meu próximo, a minha ótica, ela deve partir desse ministério da reconciliação. Ministério aqui é a palavra que remete a trabalho, a responsabilidade a ser desenvolvida. Glória a Deus. Então, eu sei que nós vivemos em um mundo, e no nosso mundo, o código do mundo tem muito a ver com os próprios interesses, e com, olha, faça para os outros o que o outro fez por você. Essa dinâmica relacional, ela é uma dinâmica caída, irmão. Ela é uma dinâmica de troca. E muitas das vezes nós tratamos isso como um modus operandi que Deus aprova. Então, nós nos acostumamos a um modelo de autopreservação, a um modelo onde nós estamos buscando constantemente sobreviver. E isso faz com que você fique sempre ressabiado nos relacionamentos, você está sempre se poupando nas relações, você está sempre com o pé atrás, você está sempre com medo de se entregar de fato e talvez não ser retribuído na mesma intensidade com a qual você se entregou, e você vai ficando ali perdido no seu próprio orgulho, na sua própria vaidade. Só que quando você se depara com textos bíblicos que são óbvios e simples, aquilo gera um desconforto. Ser gentil com o próximo. Romanos capítulo 15, versículo 7 vai dizer assim, olha, assim como Cristo os aceitou, aceitai-vos uns aos outros. Em algumas versões, assim como Cristo vos acolheu, acolhei-vos uns aos outros.
E aí o que nós fazemos com esse tipo de texto? Enterramos? Amém? Isso sem chegar até a parte do inimigo. Glória a Deus. E aí por vezes a gente fica tentando encontrar algum método, algum modo para que, olha, puxa vida, o que eu faço com tal situação, onde tal pessoa fez aquilo, tal pessoa fez isso, e agora eu estou magoado. O que eu faço com isso? Irmão, só tem um caminho, amadurecer e se reconciliar. Não existe uma palavra mágica. Não existe uma oração que a gente vai fazer, vamos realizar uma oração com você, na hora que eu botar a mão, pum, vai vir o perdão. Não. É algo que é desenvolvido. Nós temos muitas das vezes uma fome, uma ansiedade por coisas abruptas, por intervenções que acontecem e que mudam o cenário rapidamente. E geralmente é uma perspectiva onde Deus tem que cumprir todo um papel de intervenção, um papel intervencionista, mas mesmo que Deus de fato intervenha em muitas circunstâncias, às vezes a gente não para pensar que a partir de uma intervenção divina, nasce uma nova responsabilidade de administrar aquilo pelo qual ele veio intervir. Quem entendeu, diga amém. Então, sempre vai haver um processo de desenvolvimento, sempre vai haver ali um caminho, uma trilha de amadurecimento. Glória a Deus, irmãos. Então nós estamos aqui diante de algo que aparentemente é um óbvio, aparentemente é algo simples demais, mas que é extremamente confrontador. Glória a Deus? Amém. Então vamos lá. Eu vou até o meu irmão. Versículo 16. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros. Repete comigo. Um ou dois outros. Ora, se eu levo um ou dois outros, agora eu tenho dois ou três. Então o texto está dentro de um contexto, é simples. Mas aonde que eu posso testificar isso? Bom, Deuteronômio capítulo 19, versículo 15, apenas para você tomar nota, vai justamente falar sobre esse tipo de procedimento, sobre o que você deve fazer diante da falta de um irmão. Em algumas versões de Bíblia, se ele pecar contra alguém, há uma dúvida textual se esse contra alguém foi uma inserção posterior. Certo? Mas o fato é que é diante de um pecado. Eu me aproximo do irmão e qual é o meu intuito? Meu intuito é acusatório, é condenatório, é de desprezar o irmão, é de diminuí-lo, é de me apresentar como um ser mais superior porque eu não pequei no pecado que ele cometeu? Não. O meu intuito é de reconciliação. Está claro isso aqui, irmãos? Para eu poder caminhar. É de reconciliação. Então, eu preciso me examinar quando eu me direciono até o meu próximo. Para que eu não caminhe em direção a ele numa circunstância ou num pensamento condenatório, ou depreciativo, ou de humilhação. O meu empenho tem que ser dar a minha vida em favor dele, para que ele seja reconciliado. Agora, é possível que uma pessoa esteja cega? É evidente, e vou dizer algo ainda. É possível que a pessoa esteja cega da própria cegueira. Entende? Tamanho, muitas das vezes, o orgulho já enraizado. Ser cego da própria cegueira. E nós, presta atenção aqui, irmãos. Jesus está colocando aqui o próximo, alguém, se oferecendo ao próximo como resposta. Como alguém que vai trazer restauração. Para que a comunhão seja preservada. Glória a Deus. Então presta atenção no quanto que há uma ênfase na autoridade dentro de uma relação. Aí o texto vai seguir. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão publicano. Você fala assim, mas tratar como pagão publicano, então Jesus está depreciando os pagãos e publicanos? Irmãos, Jesus ele se assentou com publicanos. Ele dialogava também com pagãos. Aqui ele não está tentando trazer uma depreciação moral ao indivíduo. Mas ele está dizendo tratar como pagão e publicano, porque nessa situação, ele está falando de uma situação eclesiástica, uma situação de decisão eclesiástica. Isso aqui significava o quê? Rompimento da comunhão. Rompeu-se a comunhão. Então, aquele que rompeu a comunhão e tendo sido feitas iniciativas de restauração, de reconexão, de comunhão, de reabilitação da comunhão, e essa pessoa resiste e ela não anseia, e mesmo diante de um cenário, cumprindo a lei, à época, a lei mosaica, onde 2 ou 3 testemunhas estão ali para testificar essa iniciativa de reconciliação, e mesmo assim, essa pessoa resistir, então ela está assumindo a sua separação da comunhão. Deu para entender ou não? Esse é o contexto. Então é um contexto disciplinar, é um contexto significativo de autoridade. Aí ele vai seguir dizendo, digo a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu,
e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Bom, é uma sequência de versículos 18, 19 e 20, que as interpretações equivocadas sobre esse texto é simplesmente fascinante. Então, primeiro aqui, no versículo 18, digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Ora, Jesus tinha trazido esse mesmo texto, ou essa mesma ideia, 2 capítulos antes, falando com Pedro. Num determinado momento onde ele fala sobre a eclesia, que seria a igreja do Senhor, que teria chaves, né, do reino, e ali então essa eclesia teria essa autoridade, a igreja teria essa autoridade de ligar na terra, de acordo com o que fora ligado no céu. Por conta de algumas traduções que muitas das vezes não cooperam, muitas pessoas acabaram por assumir que a igreja tem uma autoridade sobre o céu. Como se, olha, o que eu ligo na terra, então vai ser ligado no céu. Deu para entender? E isso, irmãos, é sofrível essa interpretação, é equivocada. Então, não é a igreja que determina como o céu se comporta, meu irmão, pelo amor de Deus. Isso seria, né, uma petulância gigantesca. Como se Deus agora tivesse rendido a minha interpretação dos fatos. Olha, Deus, segundo a interpretação que eu tenho e segundo a autoridade que eu julgo ter, então eu vou dar uma ordem e agora o Senhor se vira para cumprir. Porque a culpa foi sua de, por meio de Jesus, dar toda a autoridade para eu ligar e desligar. Amém? Assim, esse tipo de pensamento equivocado, ele é base para muitas atitudes completamente desastrosas, no que diz respeito a dinheiro, no que diz respeito à autoridade eclesiástica, na relação de liderança e liderado. Relações abusivas de pastores com ovelhas, muitas das vezes é utilizado nesse contexto, porque a pessoa pega e fala assim, bom, aqui está falando sobre disciplina na igreja, então é bíblico. É bíblico. Bom, está falando aqui que eu posso ligar e desligar, e eu sou autoridade, então eu posso fazer o que eu quiser. Irmãos, não é isso. O texto, eu não vou ficar aqui trazendo detalhamento gramatical do grego, também porque não faria sentido nenhum, né? Um ou outro entenderia, a maioria não entenderia. O que eu posso trazer com segurança para você é o seguinte, o texto no original e no tempo verbal da língua grega que foi escrito, não traz um sentido de a quem liga aqui na terra define como o céu se comporta, é o contrário. Aqui está falando sobre uma situação harmônica de alinhamento. Aqui está falando que então sim, a igreja liga na terra o que havia sido ligado no céu. Ou seja, uma igreja, uma comunidade submissa à palavra. A submissão aqui no contexto está falando o quê? Submissa a Deuteronômios. Amém? No contexto, Jesus estava sendo perguntado sobre lei judaica. Amém, irmãos? Então, dentro do contexto do que se tinha de Bíblia, que era a Bíblia hebraica à época, debaixo da palavra, a igreja ou o conselho, o colegiado, ele assume esse papel de autoridade em harmonia com os céus. Então, esse conselho, esse colegiado que se submete à palavra, interpretando a situação segundo a vontade de Deus, ele traz à existência algo que fora decidido nos céus. Deu para entender ou não? Então não é a terra definindo o que os céus devem fazer, mas os agentes da terra, porque estão submissos à palavra, eles revelam a vontade definida nos céus. Quem entendeu, diga um amém bem forte. Glória a Deus, amém. E aí vai para outro texto. E aí o texto 19, no 19, também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meio do Pai que está nos céus. Pergunta, Henrique, eu posso interpretar esse contexto num sentido de oração? É evidente que sim, irmãos. Por quê? Ainda que você não veja aqui a conceituação, a oração do ligar ou desligar, a oração da concordância, ora, ele fala sobre petição, pedindo a Deus. E oração, irmãos, não, tem a ver com a relação, é uma expressão de relação com Deus. Glória a Deus. Amém? Jesus me perguntaram, olha, a oração por Deus, ela só tem valor se eu falo audivelmente? Irmãos, é evidente que não. Glória a Deus. Tem pessoas que não falam. Elas estariam o quê? Penalizadas por resto da vida? Então não faz sentido. Deus respondeu a um choro. Deus responde a uma agonia. E diz que nós não sabemos orar como convém. Não diz que de vez em quando a gente não sabe. Romanos capítulo 8. Diz que nós não sabemos orar como convém. E aí o Espírito vem e intercede por nós. Glória a Deus, irmãos. Então eu posso compreender no que diz respeito a uma petição. Sim. Eu posso compreender no sentido de uma
concordância em oração? Posso. Eu posso compreender esse ligar e desligar também em um contexto de oração? Posso. Desde que você compreenda da perspectiva correta. E qual a perspectiva? Não sou eu quem decido o que o céu faz, mas eu estou aqui como um representante, uma vez submisso à palavra, para dar visibilidade ao que foi definido previamente nos céus. Quem entendeu, diga amém. Jóia. Então ele vai falar sobre concordância. E a concordância ela é bíblica. E se eu estou falando sobre concordância, mais uma vez ele está falando de dois concordarem, significa que existe uma força na relação. Diga assim, relação. Então, hoje eu quero mexer um pouquinho, eu quero te provocar, irmãos. Por quê? Se tem uma coisa que a gente escuta muito nos dias atuais, é um negócio chamado crise de identidade, sim ou não? Crise de identidade. E muitas das vezes essa crise de identidade não é só da porta para fora, mas também dentro da igreja. Então, por exemplo, a gente tem muito aqui não, graças a Deus, mas muitas pessoas vêm machucadas por uma cultura de performance, resultadista, sim ou não? Ou seja, a pessoa é definida por aquilo que ela faz, de ruim ou faz de bom. Aí ela se acostuma a ser o que ela faz, ela não sabe quem ela é. Ela simplesmente vincula a identidade, ou a ideia que ela tem de identidade, àquilo que ela produz. Só que como ela não consegue produzir bem sempre, quando ela não produz, ela produz mal, ela se sente um ser inferiorizado, entra numa confusão, já não sabe quem ela é. Ou então, outro extremo, ela produz tão bem, que ela só consegue se ver a partir do que ela dá resultado. Então ela pensa que ela é o resultado que ela dá, ou ela pensa que ela é aquilo que ela faz bem. E não, irmão, você não é aquilo que você faz bem, e você também não é o fracasso daquilo que você faz mal. Você é quem Deus disse que você é. Agora tem uma peculiaridade que, confesso que estudando estudando as escrituras, comecei a prestar uma atenção. Presta atenção, irmão, para não inventar coisa, amém? Eu não estou dizendo que não há um interesse de Deus de trazer para você essa revelação de quem você é enquanto indivíduo. Amém? Dito isso, me parece que a frequência nas escrituras sobre a revelação de quem nós somos como corpo, ela é mais enfática e trabalhada do que quem eu sou como indivíduo. Amém? Vocês olharam com a cara de, não entendi, amém? A nossa procura muitas das vezes é quem eu sou, sim ou não? Quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou. Jóia, eu não acho que essa busca seja errada, ficou claro isso? Perfeito. E também acho que Deus traz essa resposta, amém? Agora, textualmente falando, me parece, olhando para os textos bíblicos, que existe uma ênfase em expressar quem nós somos enquanto coletivo, enquanto família, enquanto corpo. Glória a Deus. Deu para entender? De tal maneira que como esse coletivo, ele está em Cristo, e essa unidade do Cristo, para que eu compreenda quem eu sou, o caminho é Cristo, sim ou não? Conhecendo a Cristo, eu vou conhecer quem eu sou. Mas o conhecer a Cristo, ele não é uma experiência individual, ele é uma experiência coletiva. Se eu me fecho para a comunhão, eu não estou me fechando apenas para a comunhão no sentido de congregação. Eu estou me fechando também para me compreender. Porque eu consigo me discernir de maneira mais enfática e objetiva, segundo as Escrituras, quando eu me permito descobrir quem é quem no corpo. Está dando para entender ou não? Então, irmão, a pessoa que está do seu lado, ela é de extrema importância para a sua vida, ainda que ela não faça nada por você. Geralmente a nossa dinâmica de pensamento é: pessoas importantes são aquelas que fazem alguma coisa por mim, sim ou não? Sim ou não? Só que em Cristo ele revela para nós uma unidade composta, onde até aquele que não fez nada por mim ganha um local de importância. Por quê? Porque eu e ele somos um, e Deus excessivamente revela quem nós somos. Então, se eu não dou valor ao próximo, eu corro o risco de não estar dando valor para o todo, e o todo é Cristo. Amém, irmãos? Então, mais uma vez, eu não estou aqui trazendo a fórmula para a crise da identidade, porque para mim só existe um caminho que é Cristo, ponto final. Eu estou dizendo que esse caminho de descobrimento do Cristo, ele tem mais a ver com uma experiência relacional com o próximo, do que uma experiência individualista.
Deu para entender agora o meu ponto? Amém. Então tem muitas pessoas que elas simplesmente não conseguem dar valor para a comunhão, dar valor para a comunidade, dar valor para a família, porque elas pensam que a espiritualidade, presta atenção aqui, irmão, presta atenção, eu estou falando de maneira bem cautelosa. Elas pensam que a expressão da espiritualidade é um caminho individual. Eu disse que a gente vai fechar a mensagem com o Salmo 133, versículo 1. Ó quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Isso é um cântico de peregrinação do povo indo para Jerusalém. E como que esse povo peregrinava? De maneira individual? Em família. Glória a Deus. Em família. Ora, Deus pega, cria o homem, coloca no jardim. Aquele homem se relaciona com Deus, então não faltava Deus. Aquele homem tinha uma relação de dominância sobre a natureza. Mas Deus olha e pensa, está faltando alguma coisa. Está tudo bom, mas está incompleto. E aí ele pega e cria alguém que lhe corresponda. Alguém que agora na horizontalidade consegue gerar um ambiente de correspondência. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Então, a força na relação, a força na revelação da comunhão, é algo, não é apenas profundo, é fundamental para que você se conheça. Então toda iniciativa individualista, inclusive dentro da igreja, vai acabar gerando um ídolo na sua vida. E é fato, irmão. É impressionante como que muitas pessoas, ainda que na sua iniciativa sadia de descobrir a identidade, fizeram da autopercepção e da autopreservação um ídolo. Nós vivemos numa época, irmãos, que convenhamos, o hedonismo, a busca pelo prazer individual, pense em você, somente em você, se conecte com pessoas que te promovam, o pensamento é só esse, é você, 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 você. E no fim, esse você é um ser extremamente individual, individualista, fragilizado, desconectado da comunhão, não se conhece, porque tudo que ele conhece são as suas competências individuais. E ninguém deveria ser definido pelas suas competências individuais. Você se conhece pela expressão de um corpo. E isso trabalha em nós uma humildade, de que na imperfeição do próximo não gera em mim superioridade, porque eu também sou imperfeito. Então não se conhece, cuidado com o que eu vou falar agora, as belezas de Cristo, a perfeição do corpo de Cristo no indivíduo. Mas é possível de se completar, de se contemplar as belezas de Cristo, a unidade perfeita de Cristo no coletivo, na comunidade. Amém, irmãos? Então, glória a Deus. E aí então, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Sim, esqueci de citar, caso você queira estudar um pouquinho mais sobre o terá sido ligado, terá sido desligado, Isaías 22 vai trazer um texto falando sobre as chaves do reino de Davi. Então, pode ser que esse texto, onde Jesus está ensinando sobre terá sido ligado, terá sido desligado, pode ser uma alusão a Isaías 22, que vai trazer ali sobre justamente as chaves do reino, do que liga e do que desliga. Então, eu acredito que foi uma alusão ao texto profético de Isaías, mas o que importa aqui é esse alinhamento. Então, irmãos, fica claro para nós que ainda que o texto famoso sobre 2 ou 3 não se refira a um quantitativo mínimo para que Deus esteja presente, amém? Então se você está lá sozinho lavando a louça, Ele está contigo, irmão, amém? Glória a Deus. Quando você vai no banheiro, o Espírito Santo não fica do lado de fora, amém, irmão? Ele vai contigo. Se você está no seu carro sozinho, Ele está presente. Quando Elias estava na caverna, Deus estava presente. O salmista, ele expressa isso. Olha, se eu for no mais alto monte, ali o Senhor está. Se eu for para as profundezas da terra, ali o Senhor está. Amém, irmãos? Agora, a expressão de igreja, ela é testemunhada no coletivo. Amém ou não amém? Jóia. Vai para 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Porque esse texto que eu vou ler agora, ele geralmente também é compreendido numa perspectiva individual. E eu quero te defender um ponto aqui para você, te dizendo que esse texto, ele fala sobre uma perspectiva coletiva, comunitária. 1 Coríntios 3,16, coloca para a gente. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Então o que o indivíduo faz? Ele lê esse texto e fala, bom, se ele habita em mim, eu sou o santuário. Está errado esse pensamento? Não está errado esse pensamento. Agora, o texto, ele não está dando ênfase no indivíduo. Ele está dando ênfase no coletivo. Pode passar para o próximo, versículo 17. Se alguém destruir o santuário,
Então esse santuário aqui não está falando de você enquanto indivíduo. Está falando sobre ferir o corpo, sobre ferir a comunidade. É uma palavra instrutiva de 1 Coríntios capítulo 3. Deus destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Não, vamos lá. Está faltando uma dose de penteca em você agora, meu irmão. Olha para o irmão que está do seu lado. Diga assim, meu irmão, nós somos um em Cristo. Glória a Deus. Diz para ele, você, diante de Deus, é uma unidade comigo. Aí diz para ele, às vezes, você me incomoda. Vocês estão rindo por quê, irmão? Estamos falando a verdade, irmão. Fala para ele, porém, isso não significa que a nossa relação não seja relevante. Diga assim, meu irmão, ainda que eu seja imperfeito, a nossa relação é sagrada. Quem pode dar um glória a Deus bem forte? Amém. Fala a verdade, o irmão começa a rir, por quê? Isso aí eu já ajudei. Se tinha algum casal com animosidade, já deu aquela risadinha, vai embora, amém? Aproveita, irmão, aproveita, essa é a hora. Aproveita. Já sai desse orgulho besta, fedorento e caminha. Amém. Então, como eu disse, no texto em questão lá, pode tirar esse texto agora. No texto que eu estava falando sobre o 2 ou 3, ainda que não esteja falando sobre um quantitativo mínimo para Deus, certo? Olha, tem que, pelo amor de Deus, só estamos em 2 aqui, junta mais 3 para garantir que ele vem. Não, o texto não está falando sobre isso, mas eu preciso aprender o princípio que o texto está ensinando. E o texto está dando uma ênfase no que? Na força que há e na autoridade que Deus dá para uma relação. Glória a Deus. Isso concorda com Provérbios, na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, presta atenção, Deus, ele referenda, presta atenção, ele referenda uma autoridade para o conselho, para o colegiado diante de uma situação. Desde que aqueles que compõem esse colegiado de amigos, de situações, de líderes, presta atenção, estejam submissos à palavra de Deus. Aí, o que essas pessoas ligarem na terra, vai ser uma expressão do que fora ligado no céu. Deu para entender? Irmãos, eu não sei como você recebe isso que eu estou dizendo. Eu vou falar como eu recebo. Eu recebo com temor, mas também com entusiasmo. O temor no sentido de como Deus foi capaz de confiar a nós tamanha responsabilidade. Mas também com entusiasmo. Se Deus me deu essa responsabilidade, Ele também entregou para mim a capacidade. Glória a Deus. E aí nós caminhamos nessa divina responsabilidade, nessa santa consciência, de que as nossas relações, elas podem revelar o sagrado, elas podem revelar algo sacro. Então, muitas das vezes, nós só consideramos sagrado aquilo que tem algum elemento místico que remete à nossa consciência a algo que aparentemente é transcendental. Sim ou não, irmãos? Então, apenas aquilo que é espetacular demais aos nossos olhos, que nós geralmente damos uma consideração de, olha, aí Deus agiu, sim ou não? E a palavra de Deus, ela traz como uma narrativa forte, com uma ênfase poderosa na comunhão, na conexão com o próximo. Fala sobre autoridade, sobre chaves que são dadas de autoridade para manifestar a vontade dos céus na terra, e traz também sobre um edifício sagrado. Então, as nossas relações, elas podem ser relações de adoração ao Senhor, porque são conexões sagradas. Eu não estou falando apenas de marido e mulher, pai e filho, entre nós, irmãos, uns aos outros. Se você chegou até aqui, diga amém. Amém. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque, talvez eu já tenha dito isso aqui outra vez, mas é extremamente comum a gente celebrar em dizer que o Pai é nosso, sim ou não? Pai nosso. E a boca enche, né? O Pai Nosso, e etc. E quando Jesus ensina sobre o Pai Nosso, Ele está falando numa perspectiva de família. Então, se o Pai é nosso, então Ele já não é mais um Deus distante, mas é um Pai próximo. E se Ele é nosso, então Jesus, ainda que fosse o Filho de Deus, Ele já tem ali uma disposição, uma inclinação de introduzir as pessoas que pertencerão à família de Deus. A gente celebra o Pai Nosso, a gente caminha um pouco mais, o pão é nosso. Glória a Deus. Aí você chega naquela dimensão de revelação sobre a generosidade, sobre o partir o pão. Aí você celebra a ceia, entende que a ceia não diz respeito a você
você chegar lá e se empanturrar e comer, mas a ceia para você já foi ressignificada. Então a ceia para você tem a ver com partir o pão, tem aquele ato memorial do Cristo que foi partido, moído, esmagado, mas também tem esse outro lado cerimonial ou sacramental que exalta como adoração no meio da comunhão, partindo o pão. Glória a Deus. Então o Pai é nosso, o pão é nosso. Só que eu lhe pergunto, se o Pai é nosso e o pão é nosso, por que o pecado é do irmão? Amém? Porque o texto do 2 ou 3, ele está falando justamente sobre isso. O pecado dele não é dele, é nosso. Então eu vou buscar reconciliação. Eu vou me entregar pela restauração. Eu não posso celebrar apenas o Pai que é nosso. Eu não posso celebrar a revelação de que o Pai é nosso. Eu não posso celebrar apenas que o pão é nosso. Eu preciso abraçar a responsabilidade de que o pecado de alguém também é nosso. Irmãos, é evidente que eu não estou falando numa circunstância de punibilidade. Amém? Cada um vai prestar conta de si mesmo. Amém. Glória a Deus. Mas no sentido de perspectiva comunitária, de comunhão. Ora, se eu estou aqui como Cristo, como a revelação de um Cristo aqui na terra, como uma unidade composta, reconhecendo a pluralidade no corpo, eu não posso apenas ser um gestor das vantagens. Eu não posso apenas ser um administrador daquilo que é positivo. Eu tenho que aprender a encarar aquilo que é negativo. E a minha disposição em encarar o que é falta grave, o que é pecado, ou o que é imoralidade, vai revelar muito sobre a minha maturidade na comunhão. Se eu me entrego para o Pai que é nosso, se eu me entrego para o pão que é nosso, o pecado de alguém não pode ser só dele. Está claro isso aqui? Aí ativa em mim, isso deve ser a minha resposta de reconciliação, de restauração. Eu entendo, irmãos, aquelas máximas que as pessoas utilizam. Olha, poxa, você tem que cuidar da sua vida e etc. Eu entendo, irmãos, é óbvio que a pessoa quando fala assim, cada um cuida da sua vida, é num sentido assim, olha, de você não ficar, sendo intrometido, de você ficar, metendo bedelho onde não é chamado. Não é isso? Não é isso, irmãos? Eu acho que é, Experimento social, acho que é. Então, olha, cuida da sua vida e tal, mas vamos aprofundar um pouquinho mais essa conceituação do cuidar da sua vida? Não é essa a dinâmica de Cristo, muito pelo contrário, Ele se entregou para cuidar da nossa vida. Amém? Então, vamos separar os conceitos aqui, tá? Eu entendo essa questão social de cada um cuida da sua vida, não seja intrometido, fofoqueiro, óbvio, enfim, é pecado isso. Mas vamos numa perspectiva de compreender as relações como algo sagrado. Se as relações é uma coisa sagrada, são de fato algo sagrado para Deus. Se a minha identidade, ela está envolvida nessa revelação corporativa, de comunidade, de comunhão. Então eu não consigo mais assimilar uma ideia de que eu apenas tenho que cuidar da minha própria vida. O que a palavra nos ensina é que o progresso de alguém, o amadurecimento de uma pessoa, vai sempre gerar um movimento na vida dela. Em qual direção? Em direção ao próximo. Glória a Deus. Então a maturidade, ela é provocativa, irmãos. Às vezes as pessoas têm a ideia de que a maturidade tem a ver com, o represamento de um entendimento das coisas. Ele é maduro porque ele entende. Então ele está entendendo tudo, Irmãos, mas entender tudo e até falar bem faz de você um referencial dialético, mas não necessariamente um referencial de Cristo. Então maturidade não é um acumulado de saber descolado de operação, descolado de movimento. E no que diz respeito ao conhecimento de Cristo, das virtudes do Pai, quanto mais conhecimento com amadurecimento, mais movimento. Para onde? Em direção ao próximo. Glória a Deus, irmãos. Então, ainda que no julgamento final, juízo final, ainda que na nossa prestação de contas, de fato ela seja individual, muita dessa prestação de contas individual vai estar vinculada com a maneira como você lidou na questão relacional. É falta grave a indiferença, irmãos. Às vezes nós nos escondemos nessa perspectiva de, eu não quero ser intrometido, eu não quero ser aquilo, eu vou cuidar apenas da minha própria vida, e isso se torna, na verdade, uma camuflagem, para que você não abrace a santa responsabilidade de se entregar em favor do próximo. E talvez você esteja se perguntando, mas quem é o próximo?
E essa foi exatamente a pergunta de um doutor da lei para Jesus no caminho para Jericó. Domingo passado, inclusive, recomendo a ministração do pastor Joaquim Cantagalli, ele destrinchou aí sobre o caminho de Jericó. Maravilha! E essa foi a pergunta, olha, então, mas quem é o meu próximo? Algumas pessoas adotam aquele texto do caminho de Jericó de uma maneira legalista. Como quem diz assim, olha, Jesus está dizendo, então, que se eu não ajudar meu próximo, eu não serei salvo, não entrarei no reino dos céus. Então, é a minha boa ação que me salva. Não é isso. Existe uma ênfase no texto das Escrituras, demonstrando que a salvação não é por obras. Glória a Deus, irmãos. Ela é pela graça mediante a fé. Mas Jesus ali, diante de um contexto de antiga aliança, ele está confrontando um doutor da lei com a própria lei. E a própria lei falava sobre ajudar uma pessoa vulnerável. Então, aquele irmão ali que chega para Jesus perguntando quem é o próximo e como entrar no reino dos céus, Jesus traz uma prova prática de que ele não valoriza a lei do qual ele diz defender. Então, Jesus está exaltando a incoerência. Isso serve para nós de maneira pedagógica? É evidente que sim. Todo cântico, toda oração, toda oferta, todo dízimo, qualquer outra coisa, irmãos, que seja descolado do compromisso de se entregar pelo próximo, é compreendido nas Escrituras como algo vazio. Existe algo que a gente falava com maior força há 2 anos e tem que voltar a ser falado agora. O nosso interesse enquanto igreja, como referencial social, por meio do ministério social de todas as suas ações, não é apenas de entregar pão, irmão. A ação social não é entregar marmita. Tem instituições e organizações que fazem isso melhor do que muitas igrejas. Então o nosso interesse não é apenas entregar o pão, é fabricar a mesa junto. Porque nós não queremos ser supridores materiais. Nós queremos ser construtores de mesas. Por quê? Assim nós cumpriremos o ministério da reconciliação. Só entrega pão, supra a necessidade física. Mas muitas das vezes fala mais do seu ego do que da missão de Cristo. A satisfação de fazer algo. Fiz algo. Uau, como eu me sinto bem fazendo isso. Potencializado pelas postagens. Sim ou não? Estou dizendo que é errado postar? Não. Só estou dizendo que com o coração errado, com a mentalidade errada, a postagem infla o seu ego e não exalta Cristo. Então o nosso interesse não é apenas de entregar o pão, é de fabricar a mesa junto. Pô, mas o pão eu pego pronto, a mesa eu tenho que construir. Seja bem-vindo ao ministério de Cristo. Ao ministério da reconciliação. Amém, irmãos? Esse é o nosso interesse. Por quê? Porque há força nas relações. Você pode dar um amém bem forte aí do seu lugar? Vai para Efésios capítulo 2, versículo 14. Efésios capítulo 2, versículo 14. Efésios capítulo 2, versículo 14 diz assim: pois Ele é a nossa paz. Diga assim: Cristo é a nossa paz. Muito bem. O qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Presta atenção. Eu acredito que tem um autor chamado Dietrich Bonhoeffer, um autor alemão, tem vários livros publicados, viveu, foi contemporâneo do período do regime nazista, tem clássicos, né, como Discipulado, onde ele confronta toda essa perspectiva de graça barata, e ele fala do compromisso com Cristo, enfim, é uma obra, irmão. Ele tem um livro sobre ética também, ética cristã, fantástico, e ele tem também uma obra chamada Vida em Comunhão. Vida em Comunhão. E esse é um livro curto, pequeno, tem acho que 3 capítulos apenas, 3 ou 4 capítulos, por volta de umas 100 páginas, eu acho. O capítulo 3 ele dá ênfase no sacramento, no capítulo 1 ele fala sobre essa vida em comunhão. E ele é muito assertivo, extremamente assertivo. Uma linguagem simples, mas extremamente assertivo. Em falar sobre a comunhão tendo Cristo como fundamento. Nas palavras dele: pertencemos uns aos outros tão somente por meio de e em Jesus Cristo. Comunhão cristã é comunhão por meio de Jesus Cristo e em Jesus Cristo. Presta atenção. Não há comunhão cristã que seja mais ou menos do que isso. Um cristão precisa do outro por amor a Jesus Cristo. Um cristão só consegue chegar ao outro por meio de Jesus Cristo. Fomos eleitos desde a eternidade, aceitos no tempo e unidos para a eternidade em Jesus Cristo.
Alfa e ômega também na comunhão. Quem entendeu, diga amém. Amém. Aí ele vai dizer, a pessoa cristã não vive mais de si mesma, nem da autoacusação e nem da autojustificação. Autoacusação diz respeito a uma pessoa que vive debaixo de condenação, sim. Ela constantemente olha para os elementos do passado, para as suas incapacidades, para as suas inabilidades, e ela se autodestrói, seja com palavras, com pensamentos equivocados, ela assume rótulos que são indevidos, mas também é uma problemática, a autojustificação, que aí tem a ver com o quê? Pensar que as suas boas obras te justificam, pensar que o seu bom comportamento é o que te faz merecedor da presença, entende? Então ele atinge aqui os dois extremos. A comunhão cristã nasce unicamente da mensagem bíblica e reformatória da justificação do ser humano só por graça. E essa mensagem é a única razão da entrega dos cristãos de uns pelos outros. Atenção agora. Sem Cristo, há inimizade entre as pessoas e entre elas e Deus. Isso é uma verdade ou não, irmão? Então deixa eu dizer uma coisa. Cristo não é apenas uma pedra fundamental para que você não vá para o inferno. Ele também é a pedra fundamental para cada relação que você venha desenvolver. Ele traz uma conceituação, eu vou utilizar nas minhas palavras agora, que ele diz assim, você deve ter a certeza de que sempre, entre você e o próximo, Cristo está no meio. Amém? Ele diz assim, se certifique de que entre você e o próximo, Cristo. Seja na família, seja no trabalho, seja na igreja. Além disso, a fraternidade cristã, ou seja, a nossa irmandade, ser amigos uns dos outros, a conexão uns aos outros, não é um ideal, irmão. Não trate a comunhão como ideal. Comunhão é um fato divino estabelecido por Deus. Então, quem é o idealizador e criador da amizade, da comunhão? Quem? Deus, irmão. Amém? Por meio aí do Espírito Santo. Muitos respondem, o Espírito Santo está perfeito. Isso. A virtude da comunhão do Espírito Santo, então estamos falando de Deus Trino, Deus Espírito Santo. Amém. Ele é um fundamento. Se você tira Cristo da equação, perdeu essa relação. Então, às vezes você diz assim, às vezes a pessoa, ela fica se examinando, puxa, eu ainda estou magoado, eu ainda estou com rancor, eu ainda estou sequelado pelo que me aconteceu, eu ainda estou ferido pela ofensa. Aí você fica tentando fabricar perdão a partir de si mesmo. Mas a questão é que tudo isso foi criando uma nuvem da qual você não consegue mais ver Cristo entre você e o próximo. Amém? Então o empenho é para que Cristo seja visto novamente na relação. Irmãos, em nome de Jesus, tá? Eu não sou de ficar falando, toma posse, mas se você como marido, nesse momento, ou esposa, tomar posse do que eu estou dizendo, não é que é uma fórmula mágica, mas vai lhe ajudar, vai lhe auxiliar a começar a construir uma relação mais saudável. Amém? É necessário ser verbalizado. Do homem para a mulher, da mulher para o homem, do homem para o filho, do pai para o filho, do filho para os pais. Nós não somos inimigos. Eu não sou seu inimigo. Amém? Agora, qual é o nosso alvo? Que Cristo seja visto. Que entre eu e você, Cristo seja visto. Glória a Deus. Amém. Porque num eventual pecado, eu não vou tratar como pecado seu, mas eu vou tratar como pecado nosso, porque eu quero entrar no processo para que você seja restaurado, reconciliado. Eu estou conseguindo ser claro, irmãos? Sem Cristo, você não conseguiria nem reconhecer o irmão. Você não conseguiria perceber o irmão. Você não conseguiria notar o irmão. Mas é por causa de Cristo que a gente começa a olhar uns para os outros de uma maneira diferente. E é fato também que, sem Cristo nas relações, nós voltamos para o local da indiferença. O local da indiferença, o local da individualidade, do individualismo. O local onde simplesmente eu venho para uma igreja, eu participo de algo, mas apenas pensando em me resolver com Deus.
É sempre uma mentalidade escapista, de sobrevivência, de me safar. Deixa eu me safar. O que é que tem que ser feito para eu me safar? É vir na igreja? Então vem. É dar o dízimo? Então eu dou. É servir? Eu sirvo. Mas eu não quero interação. Eu não quero comunhão. Eu quero apenas me safar. Muito bem, você virou um safado. Amém? Você só se safa. É um safado. Agora eu lhe pergunto, é a vontade de Deus que na sua caminhada, na sua peregrinação, você se torne um safado? É a vontade de Deus que você se torne um maduro. E o maduro é aquele que responde ao doutor da lei, quem é o próximo. Amém, irmãos? Presta atenção, Cristo responde para esse irmão sobre esse caminho de Jericó. Cristo é a resposta de orientação sobre quem é o próximo. Nós fomos comissionados para, como Cristo, ser esse referencial de orientação, para que as pessoas tomem ciência sobre quem é o próximo. Glória a Deus, irmãos. Então a fraternidade cristã não é um ideal, ela é um fato, definido por Deus. Aí você pode dizer assim, mas onde que eu entro nessa equação? Presta atenção. Deus criou todas as coisas, sim ou não? Aí eu vou fazer uma pergunta bem simples, irmão, bem simples. Deus criou, o que é mais difícil, irmão? Criar um elefante ou dar um nome, falar, elefante. Na sua ideia metafísica das coisas, o que seria mais difícil? É criar um elefante, irmão, amém? Deus criou o elefante, Deus cria a vaca, Deus cria o que for. E ele teria total capacidade de nomear os animais, sim ou não? Mas daí ele comissiona quem? O homem. Deus é o Criador, mas Ele também compartilha uma responsabilidade de co-criação. Ficou claro isso aqui ou não? E isso concorda, eu estou lá em Gênesis 2, concorda com Gênesis 2 quando vai dizer o seguinte, você vai guardar e cultivar o jardim. Em algumas versões, você vai conservar e progredir. Então, Deus é o Criador, Ele define. E Ele nos chama para co-criar. O co-criar para nós pode ser conservar o que Deus criou, ou pode ser desenvolver aquilo que Ele nos confiou para ser desenvolvido. Então, a amizade, a comunhão cristã, a conexão uns aos outros, é um fato eterno criado por Deus, a ser desenvolvido por nós. Amém, irmãos? E sendo desenvolvido segundo a vontade de Deus, em cooperação com a essência do que Deus criou, nós glorificamos ao Pai. Nós damos glória a Deus. Quem entendeu, diga amém. Meu Deus, preciso terminar. É que os muitos horários me confundiram. Aleluia. Vai lá para 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 9 e 10. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 9, olha só. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por quem? Por Deus, irmão. A se amarem uns aos outros. Versículo 10. E de fato vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Percebe aqui o contexto de continuidade, de responsabilidade, de inclinação, de disposição? Então, é se abster dos próprios interesses. Mas por que eu abro mão dos meus próprios interesses? Porque eu sou irresponsável comigo mesmo? Não! Porque no que diz respeito ao que me interessa, Deus prometeu que cuidaria de mim. Então eu fico em paz naquilo que poderia me acrescentar. Eu fico tranquilo em relação àquilo que poderia gerar de vantagem para mim. Por quê? Porque Ele cuida de mim. Então, a ansiedade para suprir os próprios interesses significa também falta de confiança no Pai, irmão. Salmo 133, para a gente encerrar a mensagem. Salmo 133, versículo 1. Posso encerrar a mensagem agora, irmãos? Amém. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Versículo 2. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola, a melhor versão é orla das suas vestes. 3. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção de vida para sempre. Vamos lá, rapidinho, para a gente fechar, para você entender esse texto. Eu disse, é um cântico de peregrinação.
A peregrinação para Jerusalém era realizada em família. Então esse cântico está contextualizado, ele coopera com essa perspectiva de a família voltando para casa, certo? Aí ele vai fazer duas comparações, é como óleo, e depois vai falar que é como orvalho. Esse óleo, o que você deve capturar daqui? Esse óleo era o óleo que ungia Arão. Arão era um sacerdote, era o representante máximo de espiritualidade do povo, deu para entender? Então esse óleo ele escorria na cabeça de Arão, descia pela sua barba, pegava todas as suas vestes até a orla das suas vestes. Esse óleo ele apontava para o serviço a ser feito. Qual serviço? Sacerdotal, de representação da comunidade. Mas tinha uma questão. Na roupa de Arão, na roupa sacerdotal, que ele deveria utilizar para os serviços sacerdotais, tinha um peitoral. E nesse peitoral tinham 12 pedras. Cada pedra representava uma tribo de Israel. Por que esse óleo descendo a cabeça de Arão, ele é colocado como comparativo de unidade? Porque ele está falando dele como sacerdote, representante da espiritualidade do povo, contexto de antiga aliança, e que o óleo que escorria sobre a cabeça dele como representante máximo, também alcançaria, enquanto capacidade, poder, unção do óleo, o que o óleo é capaz de fazer, também tocava as 12 tribos. Nenhuma isolada, nem outra isolada, mas as 12, até o fim. Então, ele está trazendo o quê? A expressão do serviço sacerdotal deve ser testemunhada também como uma expressão de unidade. Então ele está dizendo que o serviço cristão, agora vamos fazer um paralelo, o serviço cristão pode ser absorvido dentro de uma dinâmica de unidade. Por que isso é instrutivo para nós? Porque muitas das vezes quando nós servimos, a nossa ideia é de que eu estou fazendo algo isoladamente, e porventura, e por vezes, desperta em nós uma vaidade, de estar sendo visto ou não visto. E aqui ele está trazendo que esse óleo derramado, ainda que quem esteja realizando o serviço seja exclusivamente Arão, ele representa toda a comunidade. Ele aponta para a unidade. Aí ele vai seguir e vai falar sobre outra característica, que é do Hermon e do Sião, o orvalho. Hermon é um monte muito alto, acima de 3.000 metros. E lá no pico dele é congelado. A região do Monte de Sião é um monte muito mais baixo. Então você vai ter ali um declive gigantesco, de Hermon até ali o Monte de Sião. Terras áridas. Essas terras áridas não teriam como serem frutíferas, porque ali não seria um local de muita chuva, só 2 chuvas por ano. Mas o derretimento das geleiras do Hermon faz com que um orvalho denso desça e alcance essas terras áridas, pegando ali o Monte de Sião, trazendo vida. Então ele está trazendo ali a fertilidade e a vida como um paralelo, uma exemplificação do que é a unidade. Amém, irmãos? Então, para encerrar de vez mesmo, você vai olhar para o seu irmão agora. Tem que olhar, irmão, a mensagem é de uns aos outros. Olha para ele e fala: meu irmão, diz para ele: eu não sei se eu sou barba ou se eu sou a orla das vestes, mas sobre mim desce um óleo. Fala, agora diga assim: meu irmão, fala assim, que o óleo que me capacita seja para servir você. E diz para ele, fala, que minha vida seja um referencial de frutificação. Diga que eu seja como um orvalho na sua vida. Diga: meu irmão, eu não sei qual área da sua vida está como uma terra árida, mas diga que a minha amizade seja como um orvalho, trazendo vida para você, em nome de Jesus. Quantos podem dar glória a Deus aí? Vamos ficar de pé. Quem aqui foi abençoado pela palavra, irmão? Deus é o Criador e Ele te chama para co-criar, irmão. Ele cria a relação, te chamou para desenvolver. As relações são sagradas. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, que por meio dessa mensagem que nós sejamos livres de toda amarra
do orgulho, do egoísmo, das vaidades, dos próprios interesses. Que nós, Pai, saiamos desse desespero da consciência do eu e caminhemos para essa consciência do nós. Que nós possamos compreender a nossa identidade enquanto corpo, porque de alguma maneira sobrenatural é por meio da identidade do corpo que também nós nos conhecemos enquanto indivíduo, mas que nós não façamos uma troca ou uma inversão desse processo, no desespero do eu, sendo guiado pela ansiedade de saciar o próprio ego. Senhor, que pelo Teu Santo Espírito nós possamos interpretar as relações como algo sagrado, ainda que não seja espetacular aos olhos, mas sagrado diante dos céus. Muito obrigado, Jesus, por esse movimento que o Senhor fez em nossa direção. Eu também oro para que os meus irmãos aqui sejam provocados e no caminho do amadurecimento, que eles possam ser esse movimento em direção ao próximo. Assim como o Senhor instruiu em Jericó, assim como você, Jesus, realizou no caminho de Emaús e também no caminho de Paulo para Damasco. É sempre nas estradas da vida que o Senhor tem revelado o seu movimento em nossa direção. E que nós possamos, Pai, compreender cada uma das estradas da vida que o Senhor tem apresentado para nós. Não estradas, Senhor, que a gente só fica pensando no fim dessa estrada, no sucesso individual. Senhor, que nós sejamos livres dessa perspectiva egoísta, de só pensar em próprio sucesso. Problema nenhum, Senhor, em ambicionar coisas grandes na vida, está tudo bem, a gente sabe disso. Mas, Pai, que nós sejamos profundamente afetados pela Tua graça, de tal maneira, Pai, que as nossas vontades sejam as Tuas vontades, que os nossos alvos sejam de fato os Seus alvos, que tudo aquilo que a gente anseia seja trocado por aquilo que o Senhor anseia, e que nós possamos estar com os nossos olhos bem abertos, seja no caminho de Jericó, seja no caminho de Emaús, seja no caminho para Damasco, que a nossa vida seja a resposta para o próximo, que nós valorizemos cada uma das relações. Queridos, ainda de olhos fechados, eu preciso fazer essa pergunta. Talvez essa manhã seja um movimento de Cristo na sua direção. Eu quero poder orar por você, que deseja hoje entregar sua vida para Jesus. Se você daqui hoje percebe que sim, Jesus está indo na sua direção, o seu coração está queimando, eu quero te convidar a entregar a sua vida, o seu coração para Ele. Isso não é uma decisão, meu irmão, de você mudar de religião. Eu não estou formando prosélitos, nós estamos crescendo em família. Essa decisão também não diz respeito a você agora pertencer ao Henrique, em hipótese alguma, ou à igreja Edres, não é isso. Mas essa decisão te insere no corpo de Cristo. Então, se você daqui hoje quer entregar a sua vida para Jesus, do lugar onde você está, nós queremos orar por você. Todos de olhos fechados, momento de cumplicidade. Se você daqui hoje quer tomar essa decisão de dizer: Jesus, o meu coração é seu, levanta a mão bem alto do lugar onde você está, que nós queremos orar por você. Glória a Deus, veja sua mão levantada. Quantos mais querem entregar a sua vida para Jesus? Fica com a mão levantada. Glória a Deus, veja sua mão levantada. Fica com a mão levantada. Glória a Deus, veja ali também um adolescente. Quantos mais querem hoje entregar a sua vida para Jesus Cristo? Fica com a mão levantada. Se você deseja voltar para os braços do Pai, nós queremos também. Glória a Deus, veja sua mão levantada. Veja ali também. Se você quer voltar, talvez estava longe e quer se reconciliar, essa oração é para você. Você quer voltar para Jesus também, levante sua mão bem alto, para que a gente possa orar por você. Glória a Deus, veja ali, outro ali. Quantos mais querem voltar para Jesus? Graças a Deus, graças a Deus. Irmãos, todos vocês que levantaram as suas mãos, eu queria pedir humildemente que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, para que eu pudesse orar por você mais próximo de ti. Amém? Então quem levantou a mão de maneira ousada, rapidinho, vem aqui. Vamos aplaudir, igreja? Vamos aplaudir esses irmãos aqui. Fica de frente aqui para mim. Tudo bem? Pode ficar de frente para mim aqui, pode virar para mim. Glória a Deus. Amém, amém. Tem mais gente chegando aqui. Glória a Deus. Ei, cara, eu vi sua mão ali, cara. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Tem mais gente chegando ali. Graças a Deus, amém. Presta atenção, irmãos, eu vou orar por vocês. E assim que eu terminar a oração, a nossa equipe vai levar vocês ali numa sala rapidinho. Tudo bem? Tudo bem? Só para dar as boas-vindas, orar com vocês ali, porque aqui às vezes fica barulhento no final, tá bom? Pode ser? Vamos orar por eles, irmãos? Vamos todo mundo estender as mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa decisão, Pai. Eles virem aqui na frente, é representativo. Eles estão dizendo sim, não é para homens, não é para um pastor, não é para uma instituição. Eles estão dizendo sim para o Senhor, Pai.
E a tua palavra diz claramente: aquele que crê em mim, esse vai ser feito filho de Deus. E Senhor, eu quero te agradecer porque eu estou diante de filhos amados. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo perdão dos pecados. Te agradecer porque Cristo Jesus consumou a obra de uma vez por todas. E eles estão aqui para tomar essa decisão. Queridos irmãos, vocês estão aqui à frente, repitam comigo, diga: Jesus Cristo, eu creio de todo o meu coração que a tua obra na cruz foi de uma vez por todas. Diga: eu creio que você morreu, mas também ressuscitou, está vivo, e a partir de hoje, vive em mim. Diga: Jesus, muito obrigado por me inserir na sua família e por poder chamar Deus de Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Sejam bem-vindos à família de Deus. Vamos aplaudir, irmãos. Pode seguir com eles ali agora, pode seguir com eles rapidinho. Quem está feliz por isso, irmãos? E quem está feliz que o culto da manhã voltou, irmão? Amém. Vamos orar para encerrar. Eu quero lembrar que o nosso time de milagres está aqui. São irmãos em favor da sua vida. Se você entrou com um tipo de dor, enfermidade, lembra que eu falei sobre concordância? Eles estão aqui para concordar com a sua restauração, com a sua cura. Amém? Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa nova estação, por essa retomada, por famílias cheias da sua presença. E Senhor, que a mensagem de hoje, Pai, não fique simplesmente no passado, como um dia que foi bom e passou, mas que essa mensagem seja cravada na nossa memória, que ela seja fixada nos nossos afetos, para que nós sejamos, Pai, como Cristo para os irmãos. Que nós sejamos, Senhor, essa resposta para a angústia do próximo. Que nós sejamos de fato Cristo nessa cidade, em nome de Jesus. Amém, amém. Tenha um ótimo almoço, um ótimo domingo, igreja. Dê um abraço em pelo menos 10 irmãos.